Esse é o programa Negócio Fechado, empreendedorismo e inovação na sua região e no estado do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Lira e junto com a Tech Incubadora estamos colocando frente a frente grupos de investidores e startups. Se você gosta desse tema, nos acompanhe também nas redes sociais. Apresentação de hoje, Nano 3 Reserve. Meu nome é Sávio e hoje eu vou apresentar o projeto Preserve para sanitização e preservação de alimentos. Os alimentos eles têm duas realidades. Uma é a realidade dos supermercados, onde os alimentos são limpos, bonitos, saudios. E outra realidade são esses mesmos alimentos nos lixões, desperdiçados. A diferença entre a primeira realidade e a segunda realidade desses alimentos no lixão são de aproximadamente 15 dias. Grande parte dos alimentos, uma boa parte dos alimentos dos supermercados são desperdiçados todos os dias. 1/3 de toda a produção de alimentos no Brasil é desperdiçado entre as etapas logísticas da produção até chegar no consumidor. 15% de todo esse desperdício ocorre nos supermercados, gerando um prejuízo anual de 284 milhões de reais só no estado do Rio de Janeiro. Uma boa parte desse prejuízo desses alimentos é gerado por ação de micro-organismos que aceleram o processo de decomposição dos alimentos. Para evitar que isso ocorra de forma acelerada, os centros de processamento de alimentos, produtores, mercados fazem uso extensivo de sanitizantes alimentícios. O mercado anual de sanitizantes pode chegar a 14,9 bilhões até 2025 em todo o mundo, um aumento devido principalmente à pandemia. Dentre os sanitizantes mais utilizados no mercado, podemos destacar o hipoclorito. O hipoclorito ele é utilizado no pré e no pós-processamento de alimentos, principalmente devido à sua fácil aquisição. No entanto, o uso excessivo de hipoclorito libera subprodutos que são nocivos à saúde, como a cloramina. Uma outra tecnologia que tem sido utilizada recentemente é a água ozonizada. Ela é utilizada na etapa de pré-processamento de alimentos, pois ela demanda de uma grande estrutura para ser utilizada. Um outro malefício, não malefício, mas um efeito prejudicial do uso dela seria que para que a água ozonizada seja efetiva, eles usam grandes cargas de ozônio. Em altas concentrações, o ozônio em uma exposição maior aos alimentos pode provocar uma oxidação, não sendo um benefício para os alimentos. Nesse sentido, apresentamos a tecnologia Nano 3 Preserve. A nossa tecnologia funciona através de um componente que gera ozônio, que se mistura com nanopartículas de água. Essas nanopartículas de ozônio e água se depõem sobre a superfície onde são presentes os micro-organismos, atuando diretamente sobre os micro-organismos. O ozônio ele atua diretamente na membrana plasmática, provocando uma reação de oxidação, onde ocorre o rompimento da membrana, matando o micro-organismo e liberando apenas oxigênio, não sendo assim um produto nocivo à saúde. Como utiliza-se nanopartículas, é uma ação muito mais direcionada, em que o ozônio tem efetividade, é liberado em oxigênio, não sendo necessário a utilização de grandes concentrações desse elemento. A nossa tecnologia ela embarca dois componentes principais. Um é um controlador de concentração preciso, juntamente com uma padronização dos ciclos de sanitização. Esses dois elementos conjuntamente fazem com que nós possamos fazer uma sanitização precisa para cada tipo de superfície, padronizadas. Nesse caso, nós temos aqui ciclos de sanitização em que a tecnologia ela faz a ativação da dispersão dessas nanopartículas e ela desliga. Esse processo, esses ciclos dependem da superfície, dependem do alimento, sendo assim algo padronizado para cada tipo de alimento. Dentre os diferenciais da tecnologia, nós temos a padronização da concentração,
não há liberação de subprodutos nocivos à saúde e também tem maior eficiência, pois como as partículas de ozônio são dispersas numa névoa de nanopartículas, ela atinge toda a superfície toda a superfície alvo, fazendo efeito microbicida e liberando o oxigênio, sem nenhuma reação tóxica para os alimentos. A utilização dessa tecnologia pode fazer com que os alimentos permaneçam nas bancadas de supermercado por até 21 dias a mais, sem efeitos tóxicos, com menor custo, uma vez que o elemento microbicida ele é produzido diretamente na bancada do supermercado, sem necessidade de você ficar comprando esse agente, e também ele pode ser utilizado diretamente na bancada dos mercados, sendo esse um elemento exclusivo dessa tecnologia. Ela está em conformidade com 3 itens das ODS da Agenda 2030 e nosso modelo de negócio é B2B, sendo direcionado diretamente para supermercados, hortifrutis, centros de distribuições e centros de processamento de alimentos. Atualmente, a nossa tecnologia se encontra com um nível de maturidade TRL 5. O desenvolvimento começou em 2021, onde nós fizemos a concepção do projeto. Em 2022, finalizamos o primeiro protótipo para testes. Em 2022 também, nós conseguimos fazer a captação do recurso do empreendedor e este ano iniciamos a incubação na Tec Campus. Recentemente, nós fizemos um upgrade nos protótipos que nos possibilitam migrar para a TRL 6, em que iremos fazer a demonstração em ambiente operacional com a tecnologia. Agradeço a atenção e fico disponível para quaisquer dúvidas. Por essa brilhante apresentação aqui da Nano 3 Preserve, partir agora para o momento crítico, participação dos membros da nossa banca de investidores. Conosco hoje aqui, os empresários Eduardo Terra, Maurício Vicente, Edivar Jun, muito obrigado pela participação. Preparado? Certo. A aplicação é variada de acordo com, você falou, a textura, com cada tipo, vegetais, frutas. É diferente a graduação da aplicação do nano, não é isso ou não? Ali naquela demonstração estava fruta, vegetais, tudo junto. Esse praticamente é o mesmo tipo de aplicação? Porque você tem alimentos como verduras, por exemplo, alface, couve, entre outros, que são mais suscetíveis à oxidação, por exemplo. Então nós utilizamos uma concentração menor de ozônio e uma variação maior entre as etapas de sanitização, só para fazer mesmo a sanitização e o alimento permanecer limpo na bancada do supermercado. Agora, outros alimentos, como mamão, frutas em geral, você pode usar concentrações um pouco maiores em outras etapas, em outros processos de ciclos, né, de sanitização. Eu só gostaria que depois se prolongou para 21 dias, né, do período que era menor de 14 dias no início, né, para 21 dias. Só que você aplicasse uma preocupação assim, social e ambiental do como seria o uso daquele alimento que ia ser descartado, como você mostrou no lixão. É que eu já vi algumas aplicações diferenciadas já em Curitiba e em outros lugares, então acho que seria interessante você até apresentar qual seria a proposta também de uma continuação de como seria aplicado aquele alimento que vai ser descartado depois. Mas não seria não com nano, já é uma outra viagem. Vai, Maurício. Olha, eu achei a sua apresentação muito interessante. Você citou um assunto muito importante. Apesar de trabalhar com tecnologia, eu vim de uma família de agricultura familiar, então eu sei o quão perecível é o hortifruti num país tão tropical como o nosso. Eu acho que você tem uma capilaridade muito grande, tem como, inclusive, o teu produto ele chega muito rápido para esse empresário. Só que eu senti falta na tua apresentação do valor que você está pleiteando para investimento, o custo que isso chega na ponta para o dono do hortifruti, para o dono do supermercado, etc. E o tempo do retorno de investimento. Porque às vezes até para a gente procurar investidores, por exemplo, eu não seria ali um investidor do teu negócio, mas nós temos grandes parceiros, né, Edvar, que associados, inclusive, que tem muito interesse nisso e tem grandes redes de loja, mais de 24 redes de loja, fora outras entidades de distribuição e associações que podem contribuir. Então eu senti um pouco falta na sua apresentação, mas se você tiver esses números eu gostaria de ouvir.
No caso. Mas como o projeto é relativamente novo, né? A gente teve que alterar o tipo de dispersão das nanopartículas. Recentemente conseguimos obter êxito, né? Então a gente teve que remodelar todo o processo do protótipo. Nesse sentido, a gente ainda não tem, por exemplo, o custo de retorno. No entanto, trata-se de uma tecnologia modular. Tá? Atualmente a gente está com esse que é para a bancada de supermercado, que é o que nós pretendemos levar adiante mais rapidamente. Mas temos outras duas, que um é para transporte, no caso para caminhões de transporte de alimentos, e também para galpões, que é aquele alimento estocado. Mas o equipamento é de custo relativamente baixo. Tá? E ele pode ser utilizado, ele pode ser um equipamento gerador de ozônio, ele pode ser utilizado em várias bancadas ao mesmo tempo. Ele tem facilidade de deslocamento, né? Então, a partir do momento... Não, perfeito. A partir do momento que você tiver esses números, tiver isso aí, tiver ali uma projeção, tiver o custo, tiver a aplicação disso daí, apresenta pra gente, porque é muito interessante isso, né, Edivar? Mais uma vez. Tem um mercado em Campos muito grande, crescente. Sim. Não só em Campos, como na região, né? Na região toda, estado do Rio todo, a DERJ, a SERJ, né, que são as entidades aí, co-irmãs aí das nossas entidades. Assim que você tivesse esses custos, porque para a gente apresentar isso para um atacadista, para um distribuidor, seria interessante, muito interessante ter esses números aí. E parabéns, tá? Eu acho que é uma solução muito interessante, porque devido a grande... É um produto muito perecível. Então você está no caminho certo, só trazer os números que a gente consegue dar continuidade com isso. Estou à disposição, tá? Então, vocês estão de parabéns pela iniciativa, né? A pergunta do Maurício é muito pertinente, né? Porque pensando em investimento, a gente tem que ter ideia de custo. E aí a minha dúvida que ficou, você está produzindo ozônio a partir do UV ou está produzindo a partir de descarga elétrica? Então você está usando o ar ambiente. Quando você usa ar ambiente, você está ozonizando não só os 19% de oxigênio, mas você está ozonizando também nitrogênio. Não se forma óxido nítrico aí nisso? Não, no caso, a gente faz o controle, né? Os sensores que ficam na água, que ficam porque o local onde é gerado o ozônio, ele fica isolado, certo? A água que vem, que utiliza é água filtrada, normal, né? E a princípio não gerou, né? A gente fez alguns testes e não tivemos nenhum efeito com relação a isso. Então, agora, realmente o benefício que vocês vão trazer à comunidade como um todo é fabuloso, principalmente porque vocês estão diminuindo o organoclorado, que é uma substância cancerígena, né? Então, achei a iniciativa foi excepcional de vocês. Mas essa sabatina da nossa banca de investidores, Sávio, está preparado? Agora é a manifestação deles com relação ao interesse de continuar essa conversa. Vamos lá? Olha, eu gostaria então de deixar aberto para você que a partir do momento a sua proposta é interessante, você tem uma solução muito pontual para o segmento, e não relacionado somente à saúde, mas também à economia para o negócio. Mas é importante que assim que você validar esses números, assim que você tiver isso muito bem definido e muito bem claro, tanto para o micro e pequeno empresário como o grande atacadista, traz para a gente essa proposta que a gente se compromete a apresentar, a fazer uma reunião coletiva e apresentar o teu produto para esse segmento de supermercado, hortifrutis aqui do nosso município e depois para o estado do Rio de Janeiro todo. Mas é muito importante para a gente validar e apresentar isso, que você tem isso muito bem validado e muito bem pontuado, tá? Então a gente está de portas abertas e assim que você tiver com isso pronto, apresenta para a gente. Como empreendedor, a gente viaja no projeto, mas como empresário, nós precisamos saber de números. E é isso que eu acho que agora a próxima fase, agora você desenvolveu muito bem o projeto, a gente precisa saber de números, realmente qual é a vantagem para quem vai adotar esse sistema. Então saber qual vai ser o melhor negócio, vai ser bom realmente, é rentável, que aí sim, aí vai mostrar que o projeto tem continuação nesse mundo de empreendedorismo e de negócios. Então,
O projeto realmente, até o ponto que ele se encontra, é excepcional, mas a gente depende realmente desses números, como foi falado. Sávio da Preserve apresentou muito bem a tecnologia, né, de utilização do ozônio para preservação aí das frutas, né, das hortaliças. É um projeto que tem mérito acadêmico e, inclusive, ganhou a bolsa do Doutor Empreendedor, que reforça esse mérito. A banca também manifestou interesse em continuar, né? As dúvidas ficaram por conta dos números. O projeto de tecnologia foi muito bem apresentada e com a sua devida aplicação. O que faltou realmente foi conta. É viável utilizar, né, as margens dos hortifrutis nos supermercados? Já é uma margem apertada. Vale a pena fazer esse investimento? Os números fazem falta nesse momento. Esse programa é extremamente importante para a região, principalmente por ser uma região que carece ainda, está muito no início essa parte de inovação e aqui existe muito potencial. Eu gostei muito de participar do programa, para a gente foi uma experiência muito interessante, até mesmo para o crescimento e desenvolvimento do projeto. Apresentar para alguns empresários consolidados, né, e mais experientes, é muito importante para ver a opinião deles, principalmente em relação à parte empresarial do projeto.